partir de hoje, no Espaço do Consumidor, quadro aqui do Jornal da Manhã, nós vamos falar sobre situações que se encaixam no contexto de abuso contra o consumidor. Um desses casos acontece quando o prestador de serviço não apresenta um orçamento prévio, contendo o valor discriminado da mão de obra, dos materiais e equipamentos, além das condições de pagamento e data de início e término do serviço. Esse orçamento é obrigatório e está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Para a gente falar mais sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com o parceiro da TV Record e assessor jurídico do IBEDEC, o Instituto Brasileiro de Estudos e Defesa das Relações de Consumo, o advogado Antônio Tavares. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Antônio. Vamos estar aqui mais uma vez. E esse tema que nós vamos falar é espinhoso, porque o abuso contra o consumidor continua acontecendo em diversas esferas. Para a gente começar a entender essa história, o que é o prestador de serviço? Exemplifique alguns casos mais corriqueiros do nosso dia a dia. Sim, o mais comum, Antônio, por exemplo, o mecânico, o pedreiro, o pessoal que faz pequenos reparos em casa, o pessoal que faz reparos em roupas, o prestador de serviço típico que geralmente traz as demandas, consultas para o IBEDEC. Um dentista também é um prestador de serviço? Sim, claro, o dentista, o advogado, o médico. Eu estava exemplificando ali os que a gente mais tem reclamações no caso, né? Mas o prestador de serviço é quem presta qualquer tipo de serviço mediante remuneração para alguém. E aí, considerando o Código de Defesa do Consumidor, o que a pessoa que está contratando esse serviço tem direito? Esse orçamento prévio tem que ser por escrito? É verbal? Não, então, o brasileiro está muito acostumado às formalidades. É possível que o orçamento e tudo mais seja feito até informalmente. A primeira regra que eu falo sempre para o nosso telespectador é o seguinte: você não pode sentir que foi pego de surpresa. Então, o prestador de serviço, por exemplo, vai fazer uma reforma na sua casa, ou o mecânico vai arrumar o seu motor. Muitas vezes ele não sabe exatamente o que ele vai encontrar quando ele abre o seu motor ou quando ele vai derrubar uma parede da sua casa, procurar uma infiltração. Mas ele tem o dever de ir comunicando o pagante, no caso o consumidor, do que está acontecendo. Ele tem que agir sempre de boa fé. A boa fé é requisito essencial dos negócios desde o Código de Defesa do Consumidor. Então, você não pode, na hora ele vai e resolve o serviço e fala: olha, Antônio, eu tinha te falado que era, por exemplo, R$1.000, mas é R$2.500 que eu tive que fazer uns serviços extras aí. Aí você fala: pô, mas você não me avisou nada, eu não tenho esses R$1.500. Aí gera um conflito e esse conflito termina indo para o judiciário numa demanda de consumidor. Mas qual que seria, então, a saída negociada entre essas partes, entre o contratante e o prestador de serviço? Por exemplo, o prestador de serviço, que a gente chama de fornecedor nesse caso, ele tem que avisar o consumidor previamente. Ele pode mandar, pode ser verbal. A justiça aceita a comunicação verbal, mas eu recomendo que se use as ferramentas à disposição hoje, o e-mail, o WhatsApp e outros meios de aplicativos que você pode falar: olha, por exemplo, eu vi esses dias um mecânico que ele fotografou o que estava acontecendo, ele foi mexer num tanque, ele tirou: olha, esse carro tinha pego fogo em algum momento, está com os fios chamuscados aqui, eu gostaria de trocar. Mandou foto. E por WhatsApp, o consumidor: não, concordo, tudo bem, não quero ficar com esse carro assim, e autorizou o serviço. Então, a gente tem que usar a tecnologia em nosso favor. Não poderia, por exemplo, ele fazer o conserto e apresentar a conta depois? Não pode. Eu achei um problema. Isso que não pode. Exatamente. Ou se surgiu um imprevisto, como citou o caso, por exemplo, foi foi derrubar uma parede, uma obra, um pedreiro, e aí estoura um cano de água, de esgoto, por exemplo. Que ninguém sabia que estava lá. Sim. Exatamente. Nesse caso, poderia se dividir a despesa? Por exemplo, você citou o exemplo lá o serviço era R$1.000, aí surge um imprevisto de R$1.500 a mais. Dividir entre fornecedores. Sempre que o erro é do prestador de serviço, aí ele tem que assumir. Mas é que muitas vezes, eu vi, por exemplo, um caso, uma vez o cara foi mexer, foi tirar uma madeira, uma decoração, e quando ele tirou, ele viu que a parede estava a parede ia cair, estava toda rachada. Então, ele tirou, chamou a pessoa e falou: olha, seu orçamento vai estourar por conta disso, mas tem que fazer. Quando acontece isso, está dentro da honestidade, da boa-fé, e o prestador de serviço agiu com zelo. Então, ele não é responsabilizado por isso, ele não tinha como prever o que estava atrás. Agora, se era obrigação dele prever,
pelo conhecimento, pela técnica e tudo mais, aí ele tem que assumir o problema. Agora, uma reclamação recorrente é assim, às vezes o prestador de serviço, ele assume vários compromissos simultâneos e não cumpre os prazos. Exatamente. Porque ele não tem um ganho fixo, aí ele trabalha numa casa, trabalha em outra casa e aí não dá conta. Ele tem medo de perder o serviço, pega tudo e não dá conta de fazer. Isso também não pode. Principal reclamação que tem. Esse descumprimento de prazo é indenizável, inclusive, tá? Então, quando ele fechou o orçamento e colocou um prazo, não havendo um imprevisto desse, isso pode causar uma indenização e o consumidor vai ter o direito de exigir essa indenização. Muito obrigado. Em nome do IBDEC, eu Até semana que agradeço. vem. Até a próxima quinta.